boa tarde, eu sou a Josi Cozempo e nós estamos começando mais um Sobre Isso, o seu programa de segunda a sexta, às 14 horas, aqui pela Rede Cinturão Verde Televisão. E neste primeiro bloco, o Sobre Isso abre espaço para falar sobre liderança jovem, uma força que nasce da vontade de participar, de propor ideias e de assumir responsabilidades na construção da cidade que queremos para o futuro. Quando uma jovem decide se envolver, seja no empreendedorismo, nas entidades, nos projetos sociais, na política, na educação ou nas ações comunitárias, ele deixa de ser apenas um espectador e passa a fazer parte das transformações. E é sobre esse protagonismo, os desafios de liderar cedo, a importância da participação e o papel das novas gerações no presente e no futuro da nossa comunidade que temos falado aqui no Sobre Isso. Inclusive, uma das entrevistas que eu recomendo que você assista no nosso canal no YouTube, Programa Sobre Isso, é a entrevista do Thiago Pancoque. Ele é coordenador da SIC Jovem, faz um trabalho excepcional no Cianorte, então eu recomendo, veja lá pelo nosso canal no YouTube. E o Sobre Isso de hoje recebe Letícia Barbosa de França, conhecida profissionalmente como Letícia França. Ela é massoterapeuta e atua há 5 anos na área. E encontrou nessa profissão uma forma de cuidar das pessoas, aliviar tensões e oferecer bem-estar. Incentivada por amigos, percebeu que aquilo que fazia com cuidado da habilidade poderia se tornar profissão. E hoje ela atende na Avenida São Paulo, número 59, no estúdio Le France. Embora tenha nascido em Minas Gerais, veio para Cianorte com apenas 3 dias de vida. Por isso, a sua história, suas raízes, seus vínculos foram construídos aqui. A Letícia tem um carinho especial pela cidade e carrega também o desejo de, no futuro, atuar na vida pública como vereadora, contribuindo para o desenvolvimento do Cianorte. E nesse episódio nós vamos conhecer sua trajetória, sua relação com a profissão, seus desafios e seus planos para o futuro. Letícia já foi submetida ao pleito eleitoral e pretende seguir nesse caminho. Letícia, seja muito bem-vinda aqui ao Sobre Isso. Muito obrigada pelo convite pelo seu programa. É um prazer receber você aqui. Vamos conversar um pouquinho agora sobre massoterapia, sobre política, sobre liderança jovem, né, Letícia? Sim, vamos falar um pouquinho sobre tudo. Ô, Letícia, e para começarmos, como que nasceu o seu nome? Letícia France, ou Le France, né? Então, o Le France nasceu através de uma amiga que ela percebeu que seria um nome diferente por conta de Letícia França ser um nome muito comum. Tem outros nomes aqui que também se chamam França, né? Então ela falou assim pra mim: olha, meu nome é Rosiane Zanfar. Aí eu falei: olha que legal. Ela falou: vem do árabe. Aí eu falei assim: olha que bacana. Daí ela falou assim: e o seu vem da França. Falei: ah, ela falou assim: então vamos falar francês. Sim, vamos falar francês. Vai ser Le Francis. Aí acabou ficando, daí acabou pegando entre meus amigos e hoje em dia eu sou conhecida assim como Le Francis. Então foi uma estratégia de marketing pessoal. Foi, na época da primeira campanha. Foi ela que me ajudou. Letícia, embora você seja cianortense, né, chegou aqui, como eu falei aqui, com 3 dias, você veio de Minas Gerais, né? Então nós podemos dizer que a sua vida foi construída aqui. Como que é a sua relação com o Cianorte? Eu amo a minha cidade. Eu já tentei morar em Londrina, já tentei morar em Balneário Camboriú, mas eu sempre volto para Cianorte, porque Cianorte, quem vem para morar, sabe que é uma cidade tranquila, é uma cidade onde todo mundo é amigo de todo mundo, é uma cidade boa para se viver, não tem muito criminalidade, né? A gente pode sair tranquilo no meio da rua, já nas outras cidades grandes, não. E aqui você construiu sua vida, né? Suas relações com amigos, a minha família é toda aqui, meus amigos são todos daqui, a minha família é daqui, e eu pretendo continuar aqui. E que lembranças que você guarda da sua infância, da sua juventude aqui em Cianorte, embora você ainda seja muito jovem? Né? A minha melhor lembrança daqui de Cianorte era quando tinha aquele condomínio Martelli, que as pessoas ficavam brincando ali naquela chuvinha. Eu era uma dessas crianças que ficava brincando, se molhando naquela água. E agora eu tenho visto que estão fazendo isso de novo, né? Estão trazendo a infância de volta. As crianças ficam se molhando ali naquele chafariz. E antigamente eu gostava bastante. É muito legal. Muitas pessoas têm essa recordação, né, aqui em Cianorte. E como que a massagem entrou na sua vida? A massagem entrou na minha vida. Eu sempre gostei de massagem. Quando eu era criança, eu ficava meio que fazendo as minhas primas um campeonato de massagem para elas poderem fazer em mim. Você ensinava? Sim. Era um Então eu ensinava. Daí eu falava: olha, se vocês fizerem isso aqui, quem for a melhor vai ganhar um prêmio. Aí eu cresci com isso, eu sempre gostei. E daí depois eu tive isso como profissão para minha vida, foi o que eu quis fazer para minha vida.
E você, como você disse aqui, né, falou para nós anteriormente, você sempre gostou dessa área da estética, né? Sim, Fazer massagem com as amigas, tudo isso. sim. E quando você percebeu que isso poderia se tornar uma profissão? Quando eu fui morar em Londrina, daí a minha ex-patroa, ela falava assim, o que que você pensa em ser da vida? E ela queria conseguir ensinar no ramo da moda, porque eles são da família Labanque. E ela sempre me levava nas empresas dela e falava, você não se interessa por isso? Eu até me interessava, mas eu falava, ai, não é isso que eu quero. Aí ela falou assim, então no seu tempo livre, que eu ia pra escola e trabalhava, ela falava, no seu tempo livre, vê se você faz alguma coisa, se quer fazer algum curso, vamos lá. Daí eu falei assim pra ela, eu acho que eu quero. Daí ela falou assim, o quê? Ela falou assim, massagem. Daí ela falou assim, massagem? Daí eu falei assim, isso, porque ela tinha um massoterapeuta que sempre ia lá atender ela, e eu conversava muito com ele, e ele sempre, Aí eu começou a sempre tinha chamar a sua dúvidas, aham. atenção. Aí eu falei assim, eu quero fazer massagem. Ah, pois ela falou assim, então vamos fazer massagem. A gente foi lá e procurou uma escola de massagem em Londrina, e eu me matriculei, e fiz até o final e me formei. E gostei. E a sua amiga te incentivou, né? Qual foi a importância desse incentivo para você? Todo, porque, tipo assim, eu não achava que, tipo assim, seria isso que eu queria pra minha vida, porque normalmente, se eu conversar com as minhas amigas, elas falam, ah, eu quero ser médica, outra advogada. Você achou que seria algo passageiro? Sim, que seria passageiro, porque até porque eu gosto muito de estar trocando, assim, de opinião, eu acho que eu evoluo muito, sabe? Acho que uma das coisas que eu mais admiro em mim, que, tipo assim, parece que eu vivo de ciclos. Só que esse não, esse realmente é a minha paixão. Permaneceu. Sim, essa é a única coisa Um que eu não quis ciclo trocar. eterno. É um ciclo eterno. Letícia, você já atua há 5 anos, né, como Uhum. massoterapeuta. O que mudou na sua vida desde que você começou a trabalhar mais efetivamente nessa área? Olha, mudou muito meu convívio com as pessoas. Tipo assim, eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito de conversar, de criar relações, amizades. Eu conheci muitas pessoas ao longo desse tempo, ajudei muitas pessoas, levei muitas histórias de vida que a gente acaba conhecendo os clientes, a gente acaba escutando os problemas, o porquê causa aquilo. Então, eu acho que assim, o mais importante é conhecer as pessoas e, tipo assim, Fazer ter esse criado um vínculo amor com a pelas pessoas, comunidade, com a aham, sociedade. com os clientes, né, Uhum. que é da gente, as clientes que vão lá, que têm filhos, que é um maior caso de procuração assim para massagem, são pessoas que têm filhos, que trabalham muito tempo sentada, então é bem legal o meu trabalho. Letícia, e para quem ainda não conhece, o que que é a massoterapia? A massoterapia ela é uma massagem para aliviar as dores e tensões musculares. Tipo, se você tem dores que te perseguem, assim, tipo, há anos, tipo, por sentar errado, má postura, estresse, muitas vezes as pessoas não acham que é problemas nas costas, nos ossos, mas não. É só literalmente o nervo que está inflamado e aquilo lá resolve com a massoterapia. A massoterapia trabalha nesse sentido Sim, de trazer esse alívio. isso, esse alívio de dores e tensões musculares. E muitas pessoas procuram por massagem por dor, tensão, cansaço, até por questões emocionais, né? O Sim, que você percebe no contato com seus clientes? eu percebo no contato com os meus clientes que muitas pessoas hoje em dia sofrem muito de ansiedade e estresse emocional. E isso influencia muito no corpo e na mente. As pessoas, eles acham que não influencia, mas é a coisa que mais influencia, o estresse emocional. E o que mais te realiza na sua profissão? Poder estar ajudando as pessoas, poder estar fazendo com que aquela pessoa melhore com o tempo, com o tratamento, né? Porque a massoterapia ou qualquer outra massagem é um tratamento. Trazer qualidade de vida para as Isso, pessoas. qualidade de vida para as pessoas. E que tipo de cuidado você procura oferecer para quem chega até você? Tipo de benefício que eu costumo querer trazer é para a pessoa mesmo estar passando um tempo, né, consigo mesmo, se conhecendo, se cuidando, se amando, porque eu acredito que a massagem é um autocuidado com o corpo e com a mente, né? E para a pessoa estar podendo refugiar naquele momento, se cuidar, se amar, né? Facilitar que a pessoa tenha um Sim, refrigério, isso. além, né, do Se trabalho de desestressar, né? desestressar, aliviar as dores, né? Sim. Letícia, você sente que a massoterapia também é uma forma de acolher as pessoas? Sim, é uma forma de acolher, de um autocuidado, de se amar, né? De ouvir os problemas dos seus clientes, de poder estar ajudando e auxiliando. E também estar resolvendo o problema que é maior que a tensão muscular, né? Que são as dores que incomodam na hora de dormir, no trabalho. Você atende hoje ali na Avenida São Paulo, 59, né? Como que tem sido essa fase profissional sua?
Tem sido maravilhosa, tem sido bem benéfica, eu gosto bastante da localização. Eu tinha até um outro espaço ali na Maranhão, mas eu prefiro lá e meus clientes também, por conta de o centro ser muito movimentado, muito difícil para estacionar carro, essas coisas, eu gosto A bastante. massagem também é com hora marcada, né? Não Sim, tem essa... tudo certinho, tudo no E você atende homens, mulheres, crianças, qual que é o homens, seu público? mulheres, crianças, senhoras, Qualquer senhores, pessoa que qualquer precise pessoa de... que precisar de ajuda, eu tô lá para socorrer. E além da profissão, você também fala sobre o desejo de entrar para a política, né? De onde que vem essa vontade? Bom, essa vontade vem da minha família, dos meus pais. A gente sempre teve envolvimento e sempre gostou. Eu sempre gostei de assistir jornal, sempre gostei de estar antenada na política, né? Na área da política, sabendo sobre a vida, o que vai acontecer com o nosso país, né? Que está precisando de socorro. Mas é isso. Sempre gostei. Você já chegou a ser candidata ao legislativo na eleição passada. Você Sim. disse que gostaria de voltar e tentar novamente. O que te motiva a pensar, a ir trilhar esse caminho? Bom, o que me motiva é que nós, os jovens, né, que vão seguir na sequência de como o nosso país vai ser desenvolvido, que a gente possa lutar pelos nossos direitos, né, e cada vez mais uma qualidade de vida melhor para o jovem, para o adulto, para o pai, pela mãe, para as crianças, principalmente que são o futuro da nossa nação, que nosso país está precisando de novas ideias, novas pessoas que possam percorrer pela gente, né, pelo povo brasileiro. É novo. Sim, o novo. E que olhar você acredita que uma mulher jovem e próxima da realidade das pessoas pode levar para a vida pública? Então, eu acho que nós jovens precisamos de mais atenção. Por quê? Porque hoje em dia o índice mais alto de criminalidade começa pelo jovem. Eu acredito por causa que não tem acompanhamento, o governo parece que não se importa muito, tem muita pouca oportunidade para o jovem hoje em dia. Então, eu acredito que o jovem é o futuro do nosso país. E isso é largado de lado. Tem muito pouco recurso para o jovem. Então, eu acredito que uma pessoa jovem, mulher, que é bem mais difícil você ver uma mulher querendo ingressar na política, poderia ter uma oportunidade maior para as outras mulheres seguirem o mesmo caminho para poder estar querendo a melhoria do país, né? Em busca de trazer oportunidades. Isso. E você disse que acredita que o Cianorte pode crescer e se desenvolver ainda mais. O que você gostaria de melhorar aqui na cidade? Tudo. Eu gostaria que Cianorte fosse a nossa cidade capital do vestuário, que é assim que ela foi conhecida, né? E assim que ela cresceu. Eu gostaria que ela voltasse ao auge do que ela já foi um dia. Desenvolver mais na Sim. indústria da confecção. Mais a indústria, eu acho que está com muita falta de emprego. A indústria da moda é muito pouco falada. Eu acho que a gente poderia voltar, né? A trazer esse Cianorte o que ela já foi um dia. Ô Letícia, você trazendo aqui esse desejo, né, de voltar a ter esse desenvolvimento. Como que você vê que você poderia deixar um legado ou trazer um crescimento, não só para você, profissionalmente, mas para a cidade? Então, como profissional, eu quero trazer mais qualidade de vida, né? Para as pessoas de Cianorte e para os moradores e para aquelas pessoas que também precisam e vêm visitar. E como uma pessoa pública, eu quero alcançar mais o jovem e as pessoas para ele se conscientizar sobre o que a gente precisa na nossa política para o nosso país. Estando ligado ao poder público, acaba possibilitando trazer ainda mais qualidade de vida como um todo, né, Letícia? Sim, eu também sou muito atenta nas redes sociais, eu gosto bastante de estar todos os dias postando a minha vida, tanto que às vezes o pessoal até me fala, a Virgínia da nossa cidade, eu posto muitos stories sobre todos os conteúdos, sobre a minha vida pessoal e sobre de tudo mesmo, desde política, festa, sobre tudo. Então aproveita e já deixa aqui para nossa audiência suas redes sociais. Então, as minhas redes sociais eu tenho 3 Instagram. Um chama A Tropinha da Le Francis, que é um Instagram mais privado, onde eu coloco poucas pessoas, onde a gente debate coisas da nossa vida e coisas que eu faço mais com os meus amigos. Eu tenho um estúdio Le Francis Massoterapia, para aqueles pessoal que está procurando, né? Estúdio Le Francis. Isso, massoterapia. E eu tenho o Le Francis, que é o meu pessoal, que é o que eu posto de tudo lá, que é o mais seguido e o mais bombástico. Então, Sim. É só entrar no Le Francis, que já tem os outros ali. Isso, que já tem os outros Instagram lá para informar o que você estiver precisando. Se estiver precisando de loucura, vai lá no Le Francis lá. Se estiver precisando de massoterapia, o autocuidado, vai no da Letícia Massoterapia. E o outro é só para os amigos mesmo. Tá muito bem. Letícia, muito obrigada pela sua presença aqui no Sobre Isso. Acompanha aí depois a Letícia. Isso, gente, acompanha aí. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado eu.
E nesse bloco nós conhecemos um pouco da trajetória da Letícia, da sua atuação como massoterapeuta e desse carinho tão especial que ela tem por Cianorte. Nós vamos para uma pequena pausa e voltamos já. A Associação AIOU nasceu em 2021 com o intuito de levar a essência do Evangelho a adultos e crianças, através da distribuição de Bíblias, camisetas, projetos infantis e apoio ao evangelismo, de modo que o Evangelho seja propagado a todos em sua essência, sem distinção ou viés religioso. Eu sou a Josi Cozempa, a apresentadora aqui do Sobre Isso pela Rede Cinturão Verde Televisão, e hoje nós começamos aqui um quadro semanal no programa, em parceria com a Cortez Assessoria Empresarial e Contábil, uma empresa genuinamente cianortense, parceira do desenvolvimento aqui da nossa cidade. E nós vamos falar sobre dinheiro, empresa, organização, consciência financeira, quebrando tabus e trazendo informação prática aos empresários e também para quem quer crescer. E hoje nós vamos falar que nós temos o prazer de receber o Marcos Cortez. Marcos, muito obrigado por estar aqui e somar com o nosso programa, trazendo informações tão importantes que nós vamos ter aqui nesse quadro. Eu que agradeço essa parceria com o programa Sobre Isso. A Cortez Assessoria é uma parceira, tem um prazer, já conhece esse programa, acredita no programa, é um programa respeitado, é um programa que está trazendo muita novidade, não só para Cianorte, para a nossa região. Então, é um prazer realmente ter essa parceria. O prazer é nosso e de você aí que nos acompanha também, né? O nosso parceiro, como você conheceu aqui, é o Marcos Arli Cortez, contador, administrador, professor universitário e empresário. Nascido e criado aqui em Cianorte, o Marcos começou a trabalhar ainda na adolescência, construiu 25 anos de carreira na Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná, leciona na Unipar há 10 anos e é proprietário da Cortez Assessoria Empresarial e Contábil. E nessa segunda temporada do Sobre Isso, nós vamos aprender juntos aqui muito sobre esse universo contábil. Ô Marcos, existe um tabu muito grande quando se fala em contabilidade. Muita gente ainda vê como uma obrigação, como um custo. Vamos começar quebrando esse paradigma? Exatamente, Josi. Na realidade, hoje existe um mito muito grande em relação à contabilidade, que é só obrigação, só atender o governo. Isso existia, a contabilidade, há muito tempo, o contador foi muito identificado como sendo o contador por governo, mas hoje a contabilidade ela é consultiva, ela é uma contabilidade preventiva, onde nós ajudamos o empresário a desenvolver a sua atividade operacional também. É o parceiro da empresa, né, Marcos? Exatamente. Então, hoje, o contador ele é um parceiro da empresa, Ele trabalha... Hoje, nós temos um trabalho específico para o empresário, Não só atender o governo. Lógico que nós atendemos todas as obrigações acessórias, aquilo que é necessário atender o governo, mas a nossa prioridade é o nosso cliente, É agregar um trabalho para o nosso cliente, agregar valor à contabilidade, sendo ela uma consultiva, sendo ela na área financeira, na área gerencial, ou seja, em toda a área das empresas. Ô Marcos, quando nós falamos da Cortez Assessoria, quais os tipos de empresa que a Cortez atende? Josi, hoje a Cortez Assessoria ela atende todos os tipos de empresa, nós atendemos desde MEI, desde o microempreendedor individual, empresas do Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, ou seja, nós atendemos a empresa que está iniciando as suas atividades, o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, até o médio e grande empreendedor. Então hoje a Cortez Assessoria ela atende todos os nichos de negócios, de mercado, Então hoje a Cortez Assessoria tem um leque muito grande em relação a todos os tipos de empresa. Não é só empresa de grande porte que a Cortez Assessoria atende. Porque a contabilidade não é só imposto, a gestão, é prevenção e é estratégia. A Cortez atua de forma preventiva e não corretiva. A organização financeira impacta diretamente no crescimento, no lucro e na segurança. Ô Marcos, o que isso quer dizer na prática para os empresários que estão nos acompanhando?
José, é uma pergunta muito importante, muito oportuna. A contabilidade hoje para os empresários é uma contabilidade consultiva, uma contabilidade preventiva, porque as empresas crescem e depois se estruturam. O nosso trabalho junto ao nosso cliente é fazer um trabalho de planejamento, de crescimento, para que ele consiga se estruturar e crescer de forma estruturada. Ou seja, nós fazemos um planejamento tributário para ele em relação, hoje muito forte o e-commerce, nós atuamos muito forte nessa linha do e-commerce. Então nós atuamos ajudando o cliente na sua área operacional também, de forma preventiva e planejamento. Porque quando a gente consegue planejar, quando a gente consegue antecipar o cliente, nós conseguimos agregar muito mais valor do que a gente atuar no corretivo. Corrigindo os problemas que a pessoa teve por não percorrer o caminho correto. Exatamente. Nós atuamos também no corretivo, o que nós chamamos aí do apagar fogo. A gente também faz isso aí, mas quando a gente consegue prevenir, quando a gente consegue fazer um planejamento bem elaborado, nós temos um resultado muito significativo. Evita custos e problemas também, não é, Marcos? Exatamente. Quando a gente faz um planejamento, nós conseguimos identificar o cliente quando ele vai abrir uma nova filial, quando ele vai constituir uma nova empresa, quando ele vai ampliar o seu negócio. Então nós conseguimos fazer esse planejamento e preparar esse cliente de uma forma com planejamento tributário, alterando de um simples nacional para um lucro real, onde nós vamos ter aí uma estrutura de crédito, reduzindo os impostos significativamente para o nosso cliente. Nós sabemos que consciência financeira não é só para empresas, é cultura. Que exemplos você pode nos trazer, Marcos, você representando a Cortez, para que a gente entenda melhor isso? José, é muito importante a gente falar sobre isso, porque, como eu citei agora há pouco em relação ao e-commerce, as empresas do e-commerce, por exemplo, que nós atendemos, elas têm um crescimento exponencial. Então hoje o cliente está faturando 50 mil, daqui a pouco ele está faturando 200, 300, 400 mil reais mês. E, por exemplo, quando nós temos essa empresa num simples nacional e esse faturamento dele é exponencial, ele aumenta o seu imposto significativamente. Então nós conseguimos fazer um planejamento tributário, de repente levando essa empresa para um lucro real, onde nós conseguimos reduzir o imposto significativamente. Então nós tivemos casos práticos de reduzir 800, 1 milhão, 1 milhão e 200, aí durante o ano, para vários clientes em relação a um planejamento tributário. Então isso é importante a gente, é claro, nós vamos levar uma empresa para o lucro real? Não, nós sempre fazemos uma simulação, nós analisamos números, porque aí sim a gente vai com um respaldo em relação a números para levar isso para o cliente de uma forma assertiva. Nesse caso, então, existe a possibilidade do empresário estar pagando mais do que ele poderia estar pagando? Exatamente. Hoje o imposto, o empresário consegue pagar menos imposto de uma forma lícita, de uma forma legal, elaborando um planejamento tributário, ou seja, entre o empresário, a parte operacional e o contador. Então isso, a Cortez Assessoria, ela tem a expertise em relação ao planejamento tributário, a minha especialidade, planejamento tributário, e hoje a gente consegue trazer um retorno muito significativo para o cliente. O Marcos está trazendo para nós aqui um assunto que tem repercutido em todo o país devido à reforma tributária. Então é muito importante que você continue com a gente e acompanhe os próximos quadros aqui no Sobre Isso. A Cortez Assessoria é uma empresa local do Cianorte, atende clientes de todos os portes, MEI, pequenas e médias e grandes empresas. Atua há mais de 15 anos, integra o NEC, o Núcleo de Escritórios de Contabilidade, inclusive o empresário Marcos Cortez é o atual presidente do núcleo. A empresa contribui diretamente para que Cianorte continue pujante e organizada economicamente. Há 25 anos, a Gesso Goiás nasceu como uma empresa familiar, cresceu de uma pequena estrutura para se tornar referência regional. O atendimento é totalmente personalizado, com atenção às necessidades e desejos de cada cliente. A empresa consolida mais de 2 décadas de tradição, inovação e compromisso com o que mais importa: seus clientes.
Eu sou a Josi Cozempa, apresentadora do programa Sobre Isso, aqui pela Rede Cinturão Verde Televisão, e estamos começando agora o quadro ASK Dermocosméticos Transforma. E nós vamos conferir agora a transformação que aconteceu na vida da Renata Rainieri, que também é nossa parceira aqui no Sobre Isso. Estou muito honrada de abrir esse quadro, onde eu tive a oportunidade de conhecer essa linha maravilhosa da ASK, onde eu estive numa imersão e ali eu me encantei pelo propósito e a missão da marca. E eu vi que junto com essa missão, ela coligava com o meu propósito de vida, que é levar algo além para as mulheres. Então, como empresária, administradora, contadora e com uma vasta experiência no mercado de negócios, eu vi a ASK como uma oportunidade de trazer uma renda extra, uma nova oportunidade para que a mulher pudesse faturar e realizar assim os seus sonhos. Então, junto com a ASK, eu sou a primeira embaixadora aqui de Cianorte, eu trouxe essa oportunidade para que as mulheres pudessem assim prosperar financeiramente, poder levar a sua vida, realizar os seus sonhos de uma forma mais leve, pois a ASK nos proporciona e transforma vidas, e essa transformação não poderia acontecer somente comigo, é uma oportunidade que eu trouxe para as mulheres cianortenses, as mulheres da região que podem faturar, ganhar mais através deste negócio que é realizador, porque ela transforma a mulher de dentro para fora. E você que ainda não conhece a ASK, confira aqui no nosso canal no YouTube, Programa Sobre Isso, a entrevista completa com a empresária CEO da ASK, Creuza Zeca, e nos acompanhe que vem muito mais transformação por aí. E se cuidar da pele também pudesse transformar a sua vida? Construa sua renda, gerencie seu tempo, tenha flexibilidade e cresça com uma marca que valoriza você. E o melhor, você pode trabalhar tudo na palma da sua mão. Com a PPSK, você vende, gerencia e atende suas clientes sem sair de casa. Seja uma embaixadora ASK. Baixe o aplicativo e comece agora. Estamos de volta, vamos falar um pouco agora sobre o setor automotivo. Estou aqui com um jovem empresário que eu vou te apresentar daqui a pouco. Empreender muitas vezes começa antes mesmo da gente entender o peso dessa palavra. Começa dentro de casa, observando a família trabalhar, aprendendo no balcão, convivendo com clientes, desafios, decisões e responsabilidades. Nesse bloco, o Sobre Isso recebe uma história que atravessa gerações. Uma empresa familiar fundada em 1961, que hoje mantém operações em Itapejara e em Cianorte no setor automotivo com autopeças, mecânica diesel pesada e linha diesel leve. Mas a conversa de hoje também passa por escolhas pessoais, maturidade precoce, saúde, pandemia, liderança, delegação e transformação. Porque em algum momento o empresário que estava na linha de frente precisou aprender a sair do centro da operação para construir uma gestão mais forte com pessoas preparadas ao seu lado. Para falar sobre essa trajetória, recebemos Diego Antônio da Rocha, empresário, empreendedor e CEO das empresas do Grupo Recall. Diego, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo aqui ao Sobre Isso. Obrigado você, Josi. Obrigado à TV Cinturão Verde por me dar essa oportunidade de contar um pouquinho aí da minha história. Sim, é uma história muito relevante. Eu já convido você a participar aí com seus amigos, com seus grupos, para nos acompanhar nessa entrevista. E eu estou aqui com o Diego Antônio da Rocha, tem 37 anos, é casado, pai de 2 filhos, da Iava, de 3 anos, e do Theo, de 1 ano e 5 meses. Natural de Itapejara, ele cresceu dentro de um ambiente empresarial da família. Ainda criança, por volta dos 7, 8 anos, já acompanhava a rotina da Autopeças, que hoje está sob a sua gestão. O Diego reúne informações em gestão de oficina, gestão de pessoas e processos operacionais. Construiu uma trajetória a partir da prática, da vivência do comércio e da continuidade do legado familiar iniciado na década de 1960 por seu avô Issa Tomarrisk e sua avó Iquete Risk, por seu pai Toninho Venâncio e por seus tios. Uma empresa fundada em 1960 pela família do Diego. Diego, como é o nome do seu avô? Me conta. Conta aqui para a nossa audiência. Meu ilustre e adorável avô, que Deus o tenha, é o seu Issa Tomarrisk. Issa Tomarrisk, minha conhecido gente. Também por seu Salvador. E a vovó? Também não posso mencionar minha querida e amada avó, que ainda, graças ao bom Deus, está conosco, Iquete Issa. E juntamente com os seus pais também, né? Os seus tios. Sim,
Aí meu pai, Toninho Venâncio, minha mãe Sandra, minha família toda faz parte de mim, né? Eu sou muito família. E hoje você está à frente das 3 empresas do grupo Recall, 2 em Itapejara, 1 no Cianorte, somando cerca de 25 colaboradores. Além da atuação empresarial, o Diego também participa do núcleo automotivo de Cianorte e apoia as instituições sociais, como a Rainha da Paz. O grupo Recall também foi uma das empresas patrocinadoras da campanha Show de Prêmios realizada no ano passado. E para falar sobre essa trajetória, empreendedorismo, gestão, expansão e compromisso com a comunidade, nós recebemos hoje aqui o Diego. Diego, você nasceu, cresceu em Itapejara. Que lembrança da sua infância? Ajuda a explicar o empresário que você se tornou. Joso, então, a minha história é uma história que, se eu parar para falar, realmente a gente demora muito tempo, porque graças a Deus tem uma boa história. História de superação, uma história de mudança e sempre uma história de muita fé e persistência. E a minha história começou, meu pai sempre trabalhou na parte rural, minha mãe sempre ajudou minha avó no buffet, que até hoje é existente, buffet da Iguete. E eu vivia período escola, período casa da avó ali com a mãe. E o autopeças já existia. E eu trabalhava ali no autopeças por 7, 8 anos, 9 anos ali, para poder varrer um pátio ali, poder pegar um dinheirinho para tomar um sorvete. Eu ia né? te perguntar já, né? A sua história com o comércio começou muito cedo, por volta de 7, 8 anos, como você falou. O que uma criança aprende convivendo tão perto assim, dos clientes, do balcão, da rotina da empresa, da oficina? Olha, é muito bom porque a gente aprende a saber que o dinheiro, ganhar o dinheiro, não é pelo dinheiro, mas sim, nada é ganhado, é merecido. Então as pessoas hoje falam muito sobre o dinheiro é consequência dos seus esforços. E eu venho assim de uma situação de baixo, não ganhei nada de ninguém. Foi algo, foi construção. Então eu já aprendi que para mim ter alguma coisa eu tinha que investir energia. E eu sempre, graças ao bom Deus, tive a oportunidade. Minha família me forneceu a oportunidade. Dentre elas, aqui eu estou até hoje, que é a empresa, que é a Risquecia. E o Grupo Recall tem uma história familiar que começou em 1961. O que esse legado representa para você? Para mim representa tudo, né? Eu tenho meu avô comigo, eu tenho um anjo comigo do meu lado. Eu sonho com ele e até hoje eu fui o primeiro neto. E ele faleceu quando eu tinha 3 anos de idade. E eu lembro de tudo, do momento até quando eu vivi com ele, até o dia que ele foi. Então, às vezes eu conto para os meus familiares como foi o velório e até hoje eles se emocionam. Porque como eu criança de 3 anos, Consigo guardar essa lembrança. mas né? É algo que realmente marcou. Marcou para mim. E é um legado que eu tenho para carregar o nome dele junto com o meu e das demais famílias, que hoje o nosso CNPJ Risquecia, de toda a família Risque, é o único existente. É um Inove CNPJ. Existiu esse e foi passando até que chegou a mim. De vocês permanecerem. E aí eu tô conseguindo fazer permanecer. E você tem um vínculo muito grande com a sua família, né? Em algum momento o seu pai imaginava outro caminho para você, como agronomia, advocacia. Por que você decidiu permanecer no comércio do setor automotivo? Ele imaginava sim, até na época ele nem gostava assim que eu trabalhava nesse setor. O negócio dele era que queria que eu ajudasse ele na parte da agricultura, na roça, né? Só que eu nunca fui fã assim de trabalho braçal. Eu sempre tinha muita facilidade em aprender as coisas. Ele me ensinava algo, eu ia pro lado do trator ou pro lado do caminhão. Eu com 7, 8 anos já dirigia trator, 9, 10 anos já nivelava a terra, dirigia caminhão, carro. Então eu tinha uma facilidade de aprender. Então eu fazia de tudo para mim se esforçar o quanto menos e trabalhar na sombra. E já tinha afinidade com os motores. Já então, tinha né? afinidade com os motores. E aí eu sofri um acidente, já sempre trabalhando período no autopeças, período de férias, ele não deixava, tinha que ir com ele para a roça. Creio que para ele ensinar um pouco para mim da vida também, né? Não é que ele queria aquilo para mim, mas ele queria que eu seguisse algum passo dele. Até na época que, em 2014, me acidentei de moto, tive algumas fraturas expostas, foi bem difícil. Aí o médico chegou e falou, a partir de hoje esse menino não pode trabalhar mais em serviço que seja pesado. E aí não tinha outra escolha para mim, e eu não gostava muito de estudar. Hoje eu sou apaixonado por estudo. E na época eu tinha 14 anos, caí de moto, me sobrou um emprego ali com a minha tia, que era gestora e dona da autopeça na época. E eu já trabalhava, fazia lá e cá. Já conhecia? Já conhecia, eu trabalhava para ela meio período, mas ela já sabia. Nas férias ela me perdia, meu pai catava. E aí na época, com 15 para 16 anos, meu pai, e logo quando eu acabei o 2º grau, ele falou, ó, não tem tantas condições, mas eu preciso que você faça uma faculdade. Eu quero que você seja agrônomo ou você seja advogado.
Falei, pai, eu quero que Deus te abençoe, mas não vou. O que eu quero, o que eu gosto é aquilo ali. Então, assim, se tiver uma oportunidade da gente negociar, eu creio que a minha vida vai ser me dedicar a esse autopeças. Não tinha nem oficina na época. A oficina depois eu que fui idealizando e fui vendo como que o mercado estava se comportando, fui tendo visão e fui fazendo. E nessa busca sua, né, visionária, hoje você lidera 3 empresas do Grupo Ricol. Como que está organizada a atuação entre Itapejara e Cianorte? Olha, nada mais, nada menos que com pessoas é, que eu não tenho nem palavras para mencionar. São a minha maior riqueza, as pessoas que Deus coloca do meu lado. E que tira também, entendeu? Às vezes, às vezes Então, entra, em tudo às eu dou vezes tira. graças, entendeu? Mas hoje, isso só acontece, não é por mim. Eu sempre digo, é pelo grupo, a gente somos uma família, a gente somos parceiros. Sempre digo para meus colaboradores, você não trabalha para mim, você trabalha comigo. Eu também trabalho muito para poder manter, porque a gente sabe como é que é o comércio, não é fácil. Tem altos e baixos. E eu nunca baixo a cabeça. Meus colaboradores nunca viram eu reclamar e nunca viu eu baixar a cabeça e também nunca vi descumprir algo que prometi. Então, nada mais, nada menos, é pessoas. O segredo é pessoas. Eu sou abençoado com pessoas maravilhosas, tem pessoas que trabalham comigo há 16 anos, 15 anos, 10 anos, 8 anos, 7 anos. Tem pessoas que começaram junto comigo. Eu A tenho família Ricol. família Ricol. Eu tenho colaboradores desde 12 anos, que eu, a maioria eu formei hoje, e tem colaborador de 70 anos hoje que está andando no emprego. O Diego é uma grande família, né? E essa família hoje está em Itapejara e em Cianorte. Como que atuam as empresas de Itapejara e a de Cianorte? Olha, como eu referencio, é um grupo, né? A gente é a empresa de Tapejara. Eu tenho o primeiro barracão, que fica concentrado na matriz, e já logo anexo eu consegui comprar algo de um tamanho que me atendia na linha diesel, muito próximo. Já foi um pensamento. Comprar algo próximo, que daí o que que eu faço? Eu uso a mesma equipe para tudo, simplesmente eu abri uma extensão. Então lá eu trabalho como grupo, tudo dentro do mesmo sistema, e aqui eu uso um sistema separado. E aí eu tenho um chefe de setor forte em cada unidade. Em Tapejara eu tenho um chefe e 5 líderes, e em Cianorte um chefe e 2 líderes. E um líder. Ô Diego, para quem não conhece, explica para nós um pouco da diferença das operações de autopeças, troca, mecânica diesel pesada, diesel leve. Olha, é assim, eu sempre tive um desejo de realizar os pensamentos do meu avô. Meu avô sempre, a nossa cidade foi o primeiro posto, primeira televisão, ele que fornecia energia para a prefeitura, primeiro tudo. E ele sempre teve uma vontade de ter uma loja que a pessoa entrava com uma roupa simples e saía com o carro do lado de lá com tudo que precisasse. Sempre o sonho dele, na verdade, ia ser um shopping. E hoje eu dentro da minha loja tenho com uma conveniência e tal. Então, assim, eu sempre atendi, o meu objetivo, o meu sonho foi iniciar, sair da parte do autopeças e ir para a parte mecânica junto, porque você ia nas oficinas entregar uma peça, você já via que a mecânica já tinha algumas caixinhas de peças ali. Então, o acesso não era difícil para a peça. Era difícil, demorado, mas não era impossível. E eu falava, aquele que depender só viver de autopeças, não vai conseguir, talvez, prosperar e empregar pessoas, ajudar mais pessoas. Onde eu fui e ter ideia de colocar auto sempre. E aí eu vendia peça e a mão de obra. E aí Deus foi me ajudando, foi me orientando, colocando pessoas boas no caminho. Algumas estão até hoje, algumas saiu. Infelizmente eu perdi algumas pessoas já. Uma acidente, outra o câncer levou. Então eu já passei por bastante coisa bem difícil. Mas graças ao bom Deus consegui fazer apoio à família, a empresa conseguiu fazer a parte dela, não deixou ninguém desamparado, e isso criou força com o que ficou. Porque viu que eu só não quero o serviço da pessoa. Viu que se eu tô bom na hora boa e hora ruim. E aí as coisas, como a gente vai trabalhando de uma forma justa, honesta e certa, perfeição só Deus, a gente não agrada todo mundo, isso é óbvio. Eu não consegui mais atender somente carro. Veio vindo as caminhonetes também. Entrei na área diesel. Aí o pátio ficou pequeno. E eu atendo também algumas prefeituras, e aí vinha equipamento pesado, não cabia ali dentro. Só que aí eu estudei tanto da gestão, que daí administrar somente uma empresa ficou muito fácil para mim. Aí foi onde me deu a ideia de abrir Cianorte. Eu consegui uma pessoa na época que ia liderar para mim, e veio, e estamos aqui até hoje. E aí nesse meio tempo ainda me sobrou ainda oportunidade, porque minha equipe é muito boa. E aí onde que em Itapejara, na realidade, eu só fiz uma extensão do que já existe. Eu já mexia com linha diesel.
E a minha equipe já trabalhava com linha diesel. Então eu contratei mais 2 pessoas muito boas Só cresceu. e só cresci. Aproveitei, eu surfo com a onda. Ô, Diego, você mencionou aqui, né, que você vem trabalhando, nadando conforme a onda, mas que nem sempre foi assim, que você enfrentou muitos desafios, como a doença, a pancreatite também. Sim, ô Josi, eu passei uma dificuldade, por isso que eu sempre falo, eu sou uma pessoa devota de Nossa Senhora Aparecida, tenho muita fé em Deus e em tudo eu dou graças. Eu com 28 anos, eu tive a minha primeira crise de pancreatite e geralmente, se você for estudar esse tipo de enfermidade, cada 10 pessoas que vai, 8 não voltam. É muito grave. Só que graças ao bom Deus, eu tenho uma saúde muito boa, e eu não tinha nada no pâncreas. Era algo que fazia da pancreatite. E os médicos falavam que poderia ser bebida ou comida e vice-versa. E eu fui a primeira vez internado, mas eu estava em período de férias. Até então, beleza. Mas a época que mais pegou foi um pouco antes ali da pandemia, ou até mesmo na pandemia junto ali, quando eu já estava com a empresa rodando, já estavam 12 colaboradores, e eu acho que por questão do estresse ali, e aconteceu que me deu esse cálculo de pancreatite. Eu fui internado. Por mais que você vai ser internado num lugar que você está pagando ou vice-versa, não importa. Porque na época da pandemia não existia, você tem dinheiro, você não tem. Privilégios, né? Não existia. Então, assim, e não questão do dinheiro, porque eu já tenho um plano, na época eu tinha, me jogaram num canto lá e lá eu fiquei. Falei, não vou voltar. Mas eu ainda assim me preocupava. Se eu for, não pode as coisas acabar. E aí foi aonde que eu fazia de tudo para suportar aquela dor, mandava um dinheiro onde um colaborador pagar uma conta e fiquei lá por 10 dias. E há 10 dias só. Tentando administrar, né? Como que foi conduzir as empresas em um período tão estável e, ao mesmo tempo, lidar com a sua situação pessoal que era tão séria? Na realidade, não conduz nada. Na realidade, eu tomei 40 morfina na semana. Então, você não conduz nada, você só faz rodar do jeito que dá. Aí eu aprendi muito. Só mantém de pé. Mantém de pé, com as pessoas que estavam lá. Por isso que daí eu entendi. Para nascer, você precisa de gente. E para morrer também. Então não tem o que fazer. Pessoas para mim é algo que mais importa na minha vida. Nada é maior para mim do que as pessoas. As coisas não é maior para as pessoas para mim. E você disse algo muito forte. Naquela época a empresa ocupou nas mãos dos colaboradores, na confiança deles, mas você percebeu que tudo ainda era muito centralizado em você. O que essa fase te ensinou? Olha, então, aí depois que eu me retratei, saí de lá, eu sempre andei pareado a minha saúde junto com a empresa, porque se eu cuidasse da empresa, a empresa cuidava de mim. E aí eu entendi que eu tinha que fazer o quê? Como que as pessoas administram algo sem estar lá? E eu comecei a estudar muito. E aí a pandemia veio, fechou, não tinha como sair. Tinha já conhecido a minha esposa, foi em 2020. E aí eu comecei a estudar muito, fazer bastante treinamento. Aí foi aonde que eu investi muito em sistema. Aí eu aprendi. É uma coisa que não é fácil, mas eu aprendi. 100% de você. E de lá para cá, graças ao bom Deus, eu sempre falo, Deus me deu, achei a cura. Até no médico aqui, eu vou até agradecer ele aqui em rede nacional, Dr. Gustavo Menezes. Então, eu rodei de Curitiba até Cascavel, sem imaginar, eu fui médico. Ninguém conseguiu achar. E aqui ele achou. Era vesícula. Minha vesícula. Ele falou, aposto meu diploma que você nunca mais vai ter. E nunca mais eu tive. Ô, Diego, e hoje você se considera um administrador diferente daquele empresário que queria resolver tudo sozinho? Ah, não, com certeza. Hoje eu procuro ensinar o máximo. Eu aprendo para ensinar. Sempre. Eu resolvo que até chegar em mim é que é algo muito extremo. Que realmente não, mas eles estão preparados para solucionar. Chegou em mim, tá errado, não é para chegar. Lógico, tem alguns clientes que têm o desejo, né? Eu quero que você me atende. E eu estou à disposição para qualquer cliente. Só que até para mim estar aqui hoje, você sabe, não foi fácil, é agendado, é corrido a vida, não é fácil você ser pai, ser esposo, 2 filhos, 2 crianças pequenas, às vezes você não dorme à noite, praticamente 25 pessoas para poder, viajo muito em treinamento. Você disse aqui que você tem cerca de 25 colaboradores, né? Que tipo de ambiente você busca construir para a equipe? Olha, o ambiente que eles possam
acordar cedo e agradecer por estar indo lá. E eu sempre falo para eles, o dia que você acordar e estiver vindo para a Ricol trabalhar e achar que o lugar não está te atendendo às suas expectativas, que não é um lugar familiar, que não é um lugar honesto, que não é um lugar que está entregando o que te prometeu, pede para sair, cara. Não perca tempo comigo. Não siga se você não se sente em paz trabalhando. Não siga. E como tem sido a experiência de fazer parte do núcleo automotivo de Cianorte? Isso aí foi muito bom, divisor de águas para mim, né? São bastante, se não me falho engano, são 25 CNPJs, 25 empresários ali que somam junto, pessoas que trabalham ombreado, faz bastante ação social na cidade para recolher alimentos e traz muito treinamento. Acontece algo novo na reparação automobilística, a gente já é os primeiros a saber. Então, assim, é algo muito importante. Um crescimento como um todo e para todos. Né? Para tudo. Foi algo também que somou muito na minha vinda aqui para Cianorte. Eu já tinha bastante conhecimento aqui, mas é algo também que me ajudou muito para eu poder estar aqui hoje, nesse momento, ingressado, tendo endereço, pagando imposto nessa cidade maravilhosa. Soma tanto comigo na minha vida, entregando bastante pessoas e ajudando o próximo sempre. Diego, você viveu muitas experiências, né? Principalmente com relação à saúde. Que conselho você daria hoje para o empresário que ainda centraliza tudo em si mesmo? Olha, para que não espere acontecer o que aconteceu comigo. Passar por uma situação que você não tem controle, você depende 100% das pessoas, que às vezes as pessoas fazem o melhor delas mesmo e não conseguem chegar até você. Fiquei doente gravemente em um período que eu era só mais um. Então, assim, precisei de passar por isso para me ser o que sou hoje. E sou grato a Deus, em tudo dou graça. Então, assim, procure, o segredo é conhecimento. Essa centralização compromete também a saúde da empresa, né? Compromete a saúde da empresa porque você acha que você consegue fazer tudo, mas é o que eu estou dizendo, achar é a mãe de todos os erros. Então, assim, a gente temos a mente limitada. Então, a gente precisa de cada vez pessoas tão boas quanto você e melhor ainda se elas for melhor que você. Então, eu sempre digo, eu tenho alguns colaboradores que fazem coisas para mim melhor do que eu. Então, hoje, o segredo analisa, vê quem realmente está do seu lado, dá oportunidade para a pessoa crescer, estuda e seja humilde e entenda de gente. É o segredo. Quais são os próximos planos para o Grupo Ricol? Olha, que nem eu falo, as pessoas falam que o céu é o limite, né? Eu creio que não tem limite. Eu estou pronto para o grupo enquanto o grupo estiver pronto para mim. Que nem eu sempre falo para eles. Eu hoje, graças a Deus, sou uma pessoa jovem, 37 anos. Se eu não fosse pensar em investir, eu já poderia parar, talvez desacelerar e viver de forma mais leve. Só que eu não penso só em mim e minha família, eu penso neles. Então, enquanto eles tiverem sonho e eles andarem conforme a cultura da empresa, e eu aqui existir, eu vou estar lutando a favor deles. Aí aonde a gente vai chegar, aí só Deus sabe. Mas eu tenho certeza que eu quero o topo. Mas do que depender de você, eu vou fazer o meu melhor. Só subir. Diego, muito obrigado por estar aqui com a gente sobre isso. Foi um prazer muito grande conhecer você, conhecer a sua história, a sua empresa. Deixa para nós aqui, para nossa audiência, as suas redes sociais, as redes sociais da empresa, para que o nosso público possa acompanhar você também. Jô, o prazer é todo meu. Quero falar em nome da minha família, família Risque, família Ricol, Grupo Ricol. E desejar também a todos os espectadores, os ouvintes, os telespectadores, e desculpa também por uma falha, que é novo, assim, para mim tá assim com você aqui, espero vir mais vezes, muito obrigado. Nós esperamos você aqui, porque tem muita coisa para ele nos contar aqui ainda. Tem bastante coisa. Eu vou deixar aqui a rede social, para caso as pessoas querem acompanhar um pouco da nossa história, é diego.ricol, é a pessoal, e Ricol Truque, Ricol Center Cianorte, Ricol Auto Center Tapejara, e tem também o site www.ricolcenter.com.br. Muito obrigado, Diego. Você já acompanha aí. Nós agradecemos aqui a presença do Diego. A história dele mostra que empreender é também amadurecer, aprender com os momentos difíceis e entender que uma empresa forte não se constrói sozinho, mas com família, equipe, clientes, valores e comunidade. Esse foi sobre isso de hoje. O que você aprendeu hoje comigo com você. Até o próximo programa. E o Paraná começa aqui na Rede Cinturão Verde de Televisão.